as Big Techs, né? As Big empresas que são enterprise, que são as grandes, que faturam de 1 milhão mês a bilhões anuais ou bilhões mês. Uma das máquinas mais fortes, né, do mercado, para quem quer um expresso de qualidade, né, que você só aperta o botão e a máquina faz o expresso moinho. Aí a gente tem a parte da placa aqui na lateral dela, um rabicho para direita e para esquerda. Isso aqui é o farol do reaventador. Aí ele vai montar os LEDs. Fala pessoal, mais um vídeo aí do canal. E agora, o que a gente está fazendo? A gente está estruturando mais a nossa parte técnica. Estamos fazendo muitos alinhamentos, porque a parte técnica muitas pessoas não conhecem como que funciona no meu segmento. A gente trabalha com locações de máquinas, a venda de insumos, mas um braço muito forte da nossa operação é a parte técnica. Então, se você quer conhecer um pouco mais como que funciona esse mercado, como que funciona esse setor na minha área, chega mais nesse vídeo que você vai entender tudo. Só vou mostrar um pouco mais como que tá a assistência técnica nossa. A gente está aqui também com o Jonas, que é o nosso supervisor técnico, o Gustavo aqui, que também trabalha na parte técnica. Aqui o que acontece, gente? É a linha de guerra, né? Então a gente faz as manutenções das máquinas, revisões, troca de adesivo, personalização. Então o que acontece? A gente está estruturando ainda mais para a gente organizar mais a assistência, né? A gente tem muita coisa para fazer. Sempre, né, a empresa está entrando em vários processos de melhoria. Estamos aplicando a ISO 9001 também, que é um certificado de qualidade, mas é aquela coisa, você dá para dar uma analisada. A assistência técnica ela tem uma arquitetura diferenciada, a gente colocou um design diferente, até para ficar bom nas filmagens, nas gravações. Isso é algo diferente, mas também tem uma estrutura melhor para o nosso técnico trabalhar. Então aqui, ó, a gente está preparando também essa máquina Ruby, que é uma máquina menor. Aqui a gente tem essas máquinas aqui que são da Saeco, que são as máquinas mais italianas. Aí a gente tem as multibebidas. Dá uma olhada para vocês entenderem como que é uma máquina aberta, uma máquina italiana. Essa daqui é uma Saeco Royal Plus, uma das máquinas mais fortes, né, do mercado, para quem quer um expresso de qualidade, né, que você só aperta o botão e a máquina faz o expresso. Dá uma olhada na carcaça dela inteira, ó. Dá um close aqui, Fumeco, para você ver aqui por cima aqui, ó. Ó, a gente tem a parte da caldeira, a parte da bomba, moinho. Aí a gente tem a parte da placa aqui na lateral dela. Então, ó, é nesse setor que a gente trabalha aqui, a parte técnica. E vamos que vamos, né, gente? Tem mais coisa aqui pra gente mostrar. Agora a gente vai fazer uma reunião pontual de alguns alinhamentos técnicos do que a gente tem que fazer. De 25 centavos por transação. Pix, vai funcionar sistema de controle de dose naquele equipamento? Sistema de controle de dose. Também. Também. Então vai ser Pix e controle de dose, que a pessoa pode usar como? Com ficha, ou ela vai através de um site ter o crédito e enviar. O Pix é pagamento, leitura de QR Code. E o controle de doses é um controle nosso que a gente pode abrir para o cliente para ele consultar também. Ah tá, só isso, mas aquela questão de liberar a dose gratuitamente através de um crachá ou de um recibo, alguma coisa, não. Não tem. Não tem. A vantagem é que a gente vai ver as doses. Sim. Pelo que eu entendi, dá para controlar remotamente. E, por exemplo, até esses clientes que temos hoje que a gente só vende produto, não tem nem a questão do Pix, mas a plaquinha instalada lá na máquina, mesmo sem a função do Pix desabilitada, a gente consegue fazer esse controle de telemetria. Fora o controle de enviar as doses, o que mais que a máquina pode fazer? Quanto a sistema de pagamento, somente isso. A menos que aí um acessório à parte. Eles têm a maquininha, que é também conectada na placa para venda em débito, crédito, Pix, VR. Mas não tem aquela questão de ver as falhas da máquina através dessa ferramenta? Eles não tinham comunicado sobre isso? Poucas coisas. A máquina te sinaliza falta de água, equipamento fora de serviço, mas você consegue alguma coisa hoje saber com antecedência. Mas não é tudo. Eles estão desenvolvendo junto com a venda. A meta é 100%. Você saber longe, online, e o que está acontecendo com a máquina. E ele mas deu hoje parece que são 5 itens, só que a máquina detecta. E aí ele quer que as pessoas usem para começar a melhorar, aprimorar.
Sim, ele falou que seria uma parceria de via de mão dupla, né? Para crescimento de ambas as partes. Tá, então ainda não tem um negócio tão estruturado assim, né? Vamos dizer. Completamente não. É algo que vai ser desenvolvido... E aquela que eu trouxe para você? É semelhante àquilo ali. Mas vocês chegaram a testar? Não conseguiu por causa daquela questão do cadastro, né? Lembra que pediram CNPJ, CPF, um monte de... Mas você tinha feito. Não, que lembra, eu passei para você e você pegou e falou, não vou mexer com isso agora porque é muita informação, são muitos dados que eles estão solicitando apenas para um teste. Aí pedia CNPJ, pedia o seu CPF, nome completo, nome da empresa, total bruto de... Tá. Bom, beleza. Então vamos fazer esse teste com eles aí. Vamos jogar numas máquinas, ver. Mas não é para jogar para cliente, né? Teste interno nosso. E forçar eles a melhorar essa questão, entendeu? De tipo assim, ó, que nem... Para eu ver o tanto de doses que que saiu da máquina, não é nada importante. Agora... a vantagem é que você não precisa ir até o cliente, você consegue ver isso online, né? Mas hoje a gente não tem esse padrão de ficar vendo, porque o nosso formato hoje é a alocação. A gente cobra no cliente, cobra o produto e envia para ele. Se ele consumiu mais café ou mais chocolate... Mas eu acho que ajuda naquela questão daqueles clientes que compram um produto que não é nosso. Porque assim, se você vendeu 2 quilos Não, eu acho que pode ajudar, mas não justifica eles venderem um equipamento desse para todas as nossas máquinas. Entendeu? Não justifica. Sim. Agora, se eu tô vendo que um cliente meu não tá comprando meu produto, eu quero ter um controle, eu quero ver, analisar quantas doses ele tá vendendo, quantas doses ele tá saindo da máquina dele, e eu quero fazer uma negociação de produto, aí vale a pena eu chegar neles e fechar. Não, então tá bom, eu vou fechar esse produto com vocês, essa máquina, vamos acoplar esse hardware lá, e a gente vai conseguir visualizar o cliente. O cliente nem vai saber que a gente colocou isso. Aí, inteligente. Aí a gente vai investir para isso. Agora, eu ficar, vamos ver quanto que saiu na NSK, vamos ver como que saiu na CBC. A gente sabe também de acordo com as vendas, né? Sim. Então, só para você entender, tudo bem, eles estão começando. O intuito deles não é isso. Eles querem colocar tudo, né? Mas eu acho que eles têm um começo, né? Para poder estar rodando na operação, né? Então, eles estão entrando em contato com a gente, colocando para teste. Vamos conversar. A gente já tem uma empresa que faz isso. Sim. E é uma empresa que é consolidada, tá dando certo. Por que eles querem vir e trocar essa empresa nossa? Eles vão cobrar mais barato? Não vão? Vai fazer sentido? Dá pra gente colocar numa empresa grande? Se a gente colocar numa multinacional, e aí, vai parar tudo ou não vai? Como que é o sistema de software deles lá? Como que é o sistema de software deles lá? Pra gente ver as doses vendidas, é mais fácil, é mais dinâmico? Ou não é? É mais complexo? A plataforma ela é boa, não é? A gente vai ter que fazer esse comparativo. Então vamos aproveitar que vai vir esse equipamento agora, esses 2 de teste aí, e aí vindo esses equipamentos, a gente coloca, bota em prática e a gente faz um brainstorm, conversa comigo, com você, com a Melinda e vamos ver o que a gente acha. Eles não sabem nem o preço ainda, né? Sim. Então vai ser tudo analisado. Das máquinas, né? Das máquinas que você me mostrou lá. Tem certeza mesmo lá que ele revisou, tá tudo certo? Sim. E aí, o que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? Eu pego elas e abro elas, coloco numa bancada ali do lado. De repente a gente faz até liga pra ver, tirar o café, tudo. E aí eu vejo, precisa fazer alguma pintura, alguma coisa, ou a máquina tá boa. Aí eu vou ver uma precificação e a gente vai pra cima pra vender, entendeu? Sim. Mas a gente tem que fazer isso aí logo, porque a gente vai fazendo esse rotativo já com essas máquinas, né? A gente vai trocando. A gente dá uma garantia de 1 ano, né? E aí tem que ver com ele para ele fazer mais vezes isso aí. Tá com essas 3 aí, ele já tentar preparar outras. Tem 4. Tem 4 Uma agora? tá faltando só o botão, que é a membrana. Já foi pedido para a Melinda comprar. Mas a máquina em si já está pronta, acabada, pintada, revisada. Só falta colocar a membrana ali e mais um. É o tempo, né? Às vezes na assistência é corrido com outros motivos. Ele também precisou sair alguns dias para fazer atendimento fora, então não é focado só nisso, né? Então ele está fazendo outras coisas em paralelo. Tá. E aí tem uma outra questão, é o seguinte, tem a máquina Speeden,
as máquinas novas que a gente trouxe, vocês prepararam, acho que foi 5 para ir pro cliente, né? Aquele cliente lá que a gente fechou, a farmácia. Sim. Chegaram a instalar ou não? Ainda não foi? Não, já está pronta lá na frente, eu acho que isso já deve acontecer ou amanhã ou segunda-feira. Perfeito. E aí, a gente tem que ver o seguinte, eu comprei também mais outras 2, 3, para a gente fazer o teste da seguinte forma, a gente vai entrar naquele mercado de personalização de máquina, uma personalização diferenciada. E aí eu tô com um cara que ele é engenheiro de produto, ele desenvolve essas coisas, então ele entende muito bem, ele trabalha desde 2017 nesse setor. E ele é um cara que ele já tem muitos trabalhos que ele fez para grandes empresas. Já fez para RAM, Porsche, Petronas, fora as outras pessoas mais famosas ali que ele fez, Felipe Massa, ele fez vários produtos. Ele também desenvolve copo diferente, ele faz moldura da pessoa. Então ele tem todos os equipamentos amparados para isso. E aí, quando eu estava conversando com ele, eu dei a dica para ele. Eu falei assim, cara, é o seguinte, você já faz de máquina de cápsula. Eu já vi muita gente fazendo isso, né? Tem uma galerinha aí, uns 4 players aí fazendo isso aí aqui no Brasil. Só que não é tão popular e cápsula é aquela coisa, tá abaixo das máquinas de grãos. Aí dei a ideia para ele, falei, vamos fazer esse projeto junto das máquinas de grãos e tudo mais. Então a gente vai fazer esse projeto, já está rodando. Aí ele já está comprando os equipamentos, a gente já plotou, né, as máquinas, eu até te mostrei a foto, né? E aí eu tô com 2 Speeding, eu precisava que vocês abrissem a máquina, gravassem um vídeo bacana, um vídeo limpo, de repente eu até impresso um celular aí, um iPhone eu impresso para vocês gravar, mostrando para ele como faz as destravas da máquina, para ele conseguir tirar a carcaça inteira dela de forma simplificada. A gente vê tudo que dá para tirar também, por exemplo, a bandeja dá para desencaixar essa parte aqui, porque tudo que tiver na parte de fora da máquina que der para a gente desencaixar para ele usar e fazer uma pintura, um cromamento ou algo diferente, é melhor para a gente personalizar melhor a máquina, entendeu? Ele só não vai fazer, eu acho que a parte da tela, né? Aquela parte preta vai continuar, esse preto vinílico, e eu acho que aquele cromado, mas o resto da carcaça ali ele vai fazer umas alterações. Eu acredito que só a caixa prateada, só a capa prateada. Aquela parte da bandeja, a parte de fora, entendeu? Aqui, né? Cadê? Deixa eu ver. Aqui eu tô com... O preto vinil não dá pra mexer mesmo. Até dá, entendeu? Só que, tipo assim, é uma brincadeira mais cara, tem que ver, porque tem que abrir lá, aí tem que entender a eletrônica daquele negócio. Será que dá pra pintar ou vai apagar tudo? Às vezes não apaga, entendeu? Tem que analisar. Às vezes é uma película que os caras colou ali pra ficar preto, mas o negócio é transparente, entendeu? Sim. Por isso que dá pra ver o LED do botão. Então a gente tem que analisar, mas acho que para começo agora é muito arriscado fazer isso. Pô, Matheus, eu não tenho nenhum perigo tipo, da própria empresa não, tipo assim, achar ruim vocês tirarem a marca dele? Porque a máquina não tem uma marca, não tem que ficar aparente? E aí, tipo assim, não tem problema tirar aquela marca? Não, porque esse modelinho específico que a gente está fazendo é um modelo que ele já ficou muito pulverizado nacionalmente aqui. E eles trazem da China a máquina, eles plotam com essa marca. Tem gente trazendo um modelo similar também da China, plotando contra. Então a marca da máquina agora, que essa em específico que eu estou fazendo, que é a Speeding, ela não é tão famosa, entendeu? Não tem esse risco, entendeu? Mas é um trabalho que a gente está fazendo sob medida. É um trabalho que ele é diferente, tipo assim, porque o que acontece? A gente precisa ter a aprovação das marcas, né? Não vai ser fácil, que nem eu não posso chegar e ficar desenvolvendo uma máquina da Porsche e fazendo 100 modelos e chegar lá no meu Instagram e falar assim, gente, estou vendendo aqui máquina da Porsche. Por quê? Porque eu não estou autorizado deles. Mas aí que tá. A gente está entrando no mercado, estamos fazendo modelo sob medida para pessoas que têm Porsche, têm Lamborghini. Isso daí não é nada fora da lei, né? Porque eu estou fazendo uma personalização, uma customização sob medida para o cliente. Eu não estou fazendo modelos industriais para vender em série, entendeu? Estou fazendo cada modelo sob medida para cada cliente. Aí o que acontece? A gente está vendo como que a gente vai conversar com as marcas para fazer essas aprovações, entendeu? Mas é um trabalho que ele é demorado. Só para você ter noção, esse cara que desenvolve esses produtos,
que ele tem maior conhecimento, ele tá fechando. Ele é bem ferrado, esse cara. Ele tá fechando agora com a... Cara, eu não sei qual que é o nome da empresa, mas é uma empresa que tá cuidando do primeiro apartamento da Porsche aqui na América do Sul. Aí vai ser 94 apartamentos. Nos 94 apartamentos, eles vão montar um kit Nespresso, né? Cápsula com um porta-cápsula personalizado da Porsche. Quem vai estar fazendo esses 94 kits vai ser esse cara. E vai estar com o nome dele sublinhado em cada máquina. Então ele já está vendo com os caras e alinhando, ele já está fechando já, né? É um trabalho que eu acho que é para junho e julho. E ele colocando, eu vou ser o cara que vou para cima deles fazer o relacionamento, network, dependendo a gente consegue entrar nesse mercado de grãos com mais validação da própria marca. Entendeu? Que se ele montou em 94 apartamentos um produto da Porsche, vinculado com a Porsche, foi o CEO da Porsche que falou com ele, que entrou em contato com ele, a gente tem aval do cara, entendeu? Então a gente consegue trabalhar legal. E é um mercado, né, que a gente consegue expandir que ninguém faz. É difícil, entendeu? Não é fácil, é sob medida, o cara não tem máquina, né, desenvolvendo ali, fazendo, entendeu? E aí aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ela tá aqui, ó, roxa. Então, teria que mudar aqui tudo, tá vendo? Essa parte toda. Sim. Então aí a gente precisaria ver as formas de arrancar tudo isso aqui, ó. Ele vai pegando essas coisas, isso aqui, ó, arrancar, ele vai pegando e vai colocando, entendeu? E aí aqui eu preciso que ele monte também eu até falei com o Rafael, ele falou que é possível, tranquilo, puxar um ponto de energia, um rabicho, para a direita e para a esquerda, que isso aqui é o farol da Lamborghini Aventador. Aí ele vai montar os LEDs para colocar isso aí. Toda vez que ligar a máquina, que a máquina for funcionar, ela vai ativar isso aí. Ah, isso é fácil. Vamos fazer essas duas agora da Speeding, tá? Mas não é o meu foco, talvez, trabalhar com essa máquina. Eu acho que ela não é uma das melhores máquinas pra gente fazer isso, por questão de peça, que a gente conversou e tal. Sim. Mas aí eu vou ver depois, eu posso até ver um modelo específico que seja mais top, mais simplificado pra gente meter marcha nessas customizações. E aí é isso que eu ia perguntar, se essa máquina ia ser definitiva para isso, mas então não vai ser. Não vai ser, e a gente vai fazer com diversos modelos. Então, o cara quer uma Royal Plus, vou conseguir fazer. O cara quer a Magic, só que aí que tá. Quanto mais cara a máquina, mais caro vai ser o preço pro cara pagar na customização, entendeu? Então depende, tem níveis, mas eu quero trabalhar com uma máquina menor, aquela mais em conta, do nível de grãos, pra gente ter um preço baixo, um preço base, né? Depois a gente vende umas mais caras. E por que não fazer com a linha da Vende? Ou vai ser com a linha? A linha da Vende, elas são máquinas mais industriais. Eu quero fazer com eles, mas é um perfil diferente. É uma máquina que ela é muito voltada para a indústria, para o mercado B2B. Então, na minha visão, o empreendedor, o cara que quer algo personalizado, ele não vai querer ter uma Ruby. Ele acha muito grandona a máquina. Ela utiliza o café liofilizado. Às vezes o cara não vai querer o café liofilizado. Então aí o cara quer o grão moído na hora, que aí tem que ser essas menores. Mas a Vende está trazendo. Conversei com o Paulo e eu até dei esses detalhes para eles, porque o pessoal tinha falado, né? Eu tinha falado com vocês na reunião, né? Sim. Que eles tinham errado antes aí, foi rumor, né? Aí eu fui e liguei pro Paulo, falei, Paulo, então vê pra mim aí, a máquina faz o quê? Faz vaporização, ela faz água, essas 2 doses ao mesmo tempo, não sai. Outra coisa, o stand-by dela, em quanto tempo é? Toma cuidado com isso, porque senão vocês vão comprar uma máquina que vai ter dor de cabeça em ambientes com mais fluxo de pessoas. Então eu já dei essa dica para ele, que é um dos sócios, engenheiro lá da fábrica, porque ele está comprando 700 máquinas, ele está pegando um container inteiro. Ele falou que vai fazer o pedido, semana que vem ele já ia trazer da China essas máquinas. Então, tipo assim, tenho que ajudar ele também, porque senão ele vai trazer 700 máquinas que pra gente não vai ser tão vantajoso. E eu preciso que seja vantajoso para mim também, que aí eu compro. Já pensou ter as máquinas lá, elas ser como se fosse uma Speeding, só que boa pra gente, da Vende. Os caras vão ter peça, porque no container vai vir uns 20% de peça no mínimo, 25%. Ou seja, pra gente ficar bom, pra mim ficar bom, até pra eu customizar fica mais fácil ainda também, fica bom pra todo mundo. O preço deles vai fazer um preço bom, entendeu? Nada milagroso, mas também preço bom, justo. Sim. Então faz sentido, entendeu? Então eu vou ficar ligando, batendo na tecla com ele para alinhar e ver qual que é a máquina, esmiuçar lá
para ele não errar nesse pedido aí. Mas eu acho que demora um pouco para chegar 700 máquinas. Juro, estamos falando aí julho, eu acho, para agosto. Sim. Alguma coisa. E assim, o futuro, você acha que das máquinas é realmente ficar cada vez menor e ter mais bebidas? Como você acha que deve ser esse norte aí para vende? Porque a vende, você falou, tem máquinas muito grandes. Você acha que talvez um caminho que eles pudessem explorar seria as máquinas menores? Explorar as máquinas menores. Eu acho que é isso o passo agora que a gente tem que trilhar. Porque o mercado, né, das empresas, do B2B, eles já pegaram, né, eles já conseguiram ganhar bastante notoriedade. Mas agora é aprimorar as máquinas multibebidas grãos e crescer esse mercado de máquinas menores. Até para pegar o público de casa, né? Porque se eles criassem uma cápsula diferenciada, uma máquina de cápsula diferenciada num custo bom, a gente estaria vendendo para várias donas de casa, vários funcionários que gostam, que apreciam o café, mas às vezes não tem a condição de comprar uma máquina de acima de R$1.000, o cara quer comprar uma máquina de 450, 500 reais, mas uma máquina boa, funcional, que conserte, porque a Nespresso não conserta. E os caras fizeram um parafuso diferenciado, que aquele cara lá, esse engenheiro aqui que faz os produtos, ele falou que teve que trazer da Alemanha as ferramentas para abrir a máquina. Os caras trouxeram um parafuso que não tem nem no Brasil. Eu já vi. Não conseguia abrir. Tinha algumas DeLongs no passado que tinham um parafuso específico lá. Eles fazem isso para quê? Não é chave torque, não é chave A. Não é uma chave específica que demorou. Viu? É para você realmente comprar outra máquina deles, né? Kit. Entendeu? Então... Mano, estamos fazendo bastante coisa. A gente está saindo da zona de conforto. A gente não está fazendo o tradicional. A gente está querendo inovar, entendeu? E para inovar, realmente, me fala pra você, é chato. Tem que fazer coisa que as pessoas não vão querer fazer, né? Que nem depois que começar a rodar essa personalização, todo mundo tá fazendo tal negócio legal, aí todo mundo vai fazer. Mas e para começar a fazer os testes? Tem um risco, né? E se o cara quebra a porta da Spinning? E aí? É risco? Então tem que tomar risco pra gente fazer coisa nova. A gente alinhar uma estratégia de você treinar bem um exemplar Ingrid, para ela saber manusear aquelas máquinas bem, porque não tem ninguém lá agora. Ela vai precisar sempre fazer o abastecimento, fazer a limpeza. É bom que você faz até um acompanhamento com ela. Pode até mandar um papel daqueles ali de checklist para ela e mostrar para ela, porque a gente está com 2 showrooms rodando. Então a gente precisa que esse aqui esteja legal. Sim. E aquele também. Então precisa que você tenha essa atenção, verifica com ela como que tá, ou de repente marca com o pessoal, tipo, sei lá, uma vez por semana tá indo para São Paulo, então eu marco uma rota também para alguém ir lá, quando for para São Paulo, bater lá e fazer uma revisão geral, dar um auxílio para ela, porque eu acho que agora a gente precisa muito disso aí, tá? E outra coisa, dá uma analisada na assistência, como que ela ficou, se tem alguma coisa que falta, que você acha que tenha que mudar, porque aí a gente vai fazer os ajustes, e aí você vê também as ferramentas que tem que comprar, a gente traz, porque logo a gente vai contratar gente para lá. Aí contratando, você vai ser o cara que vai estar acima do cara, vai estar supervisionando, vai estar passando, então... Aí ele vai te cobrar, putz, tô sem isso, tô sem aquilo, ô Jonathan, mas e aí? Já tem alguma coisa de ferramenta lá ou não? Porque só passei, não tem nada, né? Ferramenta que eu comprei para fazer as coisas da inauguração, aí foi... mais ou menos, foi isso aí. Vou lá um kit aí, já pedi. Mercado Livre a gente tem um preço bacana aí de ferramenta boa. Bom. Compra um kitzinho, deixa lá já... sobressalente lá na gaveta, lá, já pronto, né? Na hora que o cara chegar já tem. Aí um kit de pano, entendeu? Kit de pano, não sei o que, pra deixar tudo certinho pro cara. O cara ver que tá tudo certo. E vamos tirar, eu tenho que tirar um negócio de água que tem lá também, filtro de água. Ali tá ocupando espaço. Coloco ele num outro lugar, até posicionar numa parede. Ele tá na pia. Mas aí vê isso aí pra gente, tá? Tá. E vê também as peças não, as ferramentas pra cá, né? Vocês ainda não fizeram essa compra, né? Como ficou isso aí? Difícil. Aí já não Você tem já o... Já, inúmeras vezes. Tô desde novembro tentando isso. Tá difícil. E como que vocês estão fazendo? Se virando. Se virando. Entre nós se virando.
O orçamento você fez? O orçamento já venceu, né, Matheus? Esse orçamento já não vale mais. A Obra Max lá não é difícil fazer orçamento. Eu tenho orçamento de Mercado Livre, mas Mercado Livre preços variam, né? Uma hora a ferramenta está em promoção, você compra um kit de chave de fenda que já vem completo com 12 peças, então uma hora tá R$38, outra hora tá O R$60. budget ia dar em quanto o valor? Em torno de R$1.500 por técnico aí. Caramba, então tá completo isso aí. Sim. Completo pra caramba, né? 1.500. Tá, então seria você, Rafael, Everton, Michael. 4, 5, 6 reais. Não tem como concentrar isso em... Tem como concentrar as chaves específicas, né? Às vezes lá no Mercado Livre, o que você consegue? O cara vende chaves, fenda Phillips, vende os alicates, uma coisa ou outra você precisa comprar variado. Mas acredito que consegue fazer bem menos, viu? Porque aí foi valores picados, né, individuais. Agora se você comprar tudo junto, talvez aí consiga até pela metade. Porque aí você compra não no varejo, compra no atacado, aí a situação muda. Mas aí que tá, isso aqui, se a gente fazer esse investimento, aí entra no outro tópico que eu ia falar com você. E aí, a gente vai ter o controle de peça? Sim, porque aí o cara é aquela situação de listar as peças. Você está entregando a maleta e as peças e o cara vai assinar mediante aquilo que ele está recebendo. E aí acabou essa história de ficar... Eu empresto minha chave para o Michael fazer atendimento, depois ele me devolve, o outro pega aqui. É por isso que a gente não tem o controle, né? Hoje não há controle por causa disso, né? O cara não tem, ele vem na assistência, pega um alicate de pressão porque ele não tem na maleta dele. Então ele usa, ele peça para o outro, daqui a pouco aonde está? Você não consegue ter um controle porque, né, um empresta para o outro, não tem, leva lá para... Aí daqui um mês volta para assistência de novo. Aonde que rodou esse alicate a gente não sabe. Mas e o controle de peças novas lá do estoque? Ninguém sai de... Não tem a folha física, isso ainda hoje, mas ninguém sai de peça aqui se eu não entrego a peça e o cara não me devolve a peça, né? Então existe... Mas eu preciso que firme isso aí, tá? Eu acho que você ficou de fazer isso com a Laís, não foi? Sim. Lembra? Vamos firmar isso aí. Porque a gente firma isso aí, faz o investimento da compra do equipamento, acabou. Fica tudo certinho nesse quesito. Sim. Entendeu? Vamos forçar isso aí pra gente finalizar isso aí. Fazer essa organização ali, né? Onde tá as máquinas. Ver o que dá para ficar ali, o que não dá para ficar ali, para a gente liberar um pouco mais de espaço, para você ativar o computador e conseguir fazer isso aí. Então eu vou ver aqui para a gente tentar liberar para a gente fazer isso aqui, tá? Mas aí eu preciso que você faça tenta ver uma empresa para a gente orçar tudo. Não tem como? Deve ter. Sim. Porque aí orça tudo. Comprar picado é complicado, cara. Muito complicado. Comprar 6 mil de equipamento picado. Chega um, atrasa outro, aí como que você junta também? Até juntar tudo. Agora se for na empresa, os caras te entregam uma maleta tal, já tá com todos os pés, maleta tal. Tem, com certeza. Alguma empresa que tenha. Entendeu? Então vê isso aqui pra gente, e aí eu vou tomar a frente nisso aí. Eu vou conversar com a Melinda hoje sobre isso, vou ver já com meu pai também. Porque eu sei que é um investimento que depois a gente vai ter um bom retorno disso, né? Vai ter o controle, vocês não vão precisar ficar faltando com equipamento, tudo mais, né? Às vezes chega num cliente, não tem uma ferramenta, fica difícil, né? Não consegue colocar uma rede hídrica, né? Porque não tem a ferramenta. E a gente, cara, aqui esquece. Não pode ter essa desculpa, não. Nunca, o cara vem, cara não tem nada. É triste. O cara fica pedindo. Não dá pra entender. Como que você paga a mão de obra do cara, paga tudo pro cara vir, o cara ainda te cobra ainda... ferramenta. Ela te pede um alicate emprestado. Não dá, cara. Isso é inadmissível. Prefiro que você esconda do que pedir pro cliente. Entendeu? O Gustavo, o que você tá achando dele lá, do desenvolvimento dele, nesse tempo que ele tá com a gente? É isso que a gente definiu desde o início, né? Desde a chegada dele. Eu venho trabalhando na mente dele também essa questão, né? Que ele não tá aqui para ser um simples lavador de peça, né?
que ele precisa desenvolver, porque oportunidade vai acontecendo. Mas para o futuro nada impede, né? Depende do cara. O cara tem que desenvolver, tem que demonstrar aptidão, força de vontade e outras coisas, né? Mas ele tá caminhando bem. Do que você acha que cada um tem que melhorar. Sim. Isso é uma reunião que você faz interna, só com eles, de preferência você e eles, porque você pode até talvez dar mais detalhes do coisa que às vezes você vai acabar jogando eles no time, provocando eles, falando, ó, você, pô, errou nisso aí, pô, você tem que melhorar, você... E fazer esse brainstorm com eles, Sim. porque a gente já está fazendo as reuniões semanais, é muito bom, a gente discute sobre os chamados técnicos, mas você também tem a sua análise ali de cada um, do que está acontecendo, dos planos que tem que tomar, do que cada um tem que melhorar, do que a assistência tem que melhorar, Sim. dos erros que tem que pontuar. Começa a combinar com eles agora alguma data, por exemplo, todo dia 20. Isso a gente já tinha conversado, né, Matheus? Essas ideias não são novas, só que o que acontece? Existe um gargalo, né? Enquanto ficarem colocando para fazer outras coisas que não diz respeito à supervisão, demanda tempo que você tira o tempo de algo que precisa ser feito, tem muita coisa que precisa ser feita, para fazer outra coisa que, sinceramente, a gente precisa se ajustar para que eles façam, né? Tipo o quê? Ou a gente foca na questão de treinamento, de supervisão, de organização, que já é bastante coisa, ou a gente foca em visita de reparo de máquina, né? Ter que sair da empresa para fazer roteiro de técnico, aí também, né? Mas ó, o que você tem que entender, Júnior? Você, supervisor, o que você tem que fazer? Organizar, visitar cliente para fazer a supervisão, coordenar os técnicos. É isso que você tem que fazer. Então, na minha visão, esse trabalho de você, por exemplo, chegar agora, pegar roteiro e sair e consertar a máquina, tá errado. Entendeu? Eu não tô acompanhando todo dia o seu dia a dia. Eu não tô vendo os chamados que você tá fazendo. Sim, então, por isso se eu você tô tá meio que desabafando contigo, porque eu já tive essa conversa com a Melinda, que é algo que a gente precisa ajustar. você não pode, você tem que focar na parte da organização. Você tem que visualizar se eles estão fazendo certo, supervisionar eles. Sim. A parte de treinamento e visitar os clientes que tá dando gargalo, que é algo que você tem autonomia para ir lá e resolver e passar para mim pra gente, resolver. Agora, tá tendo um chamado ali no shopping. Sim. Consegue ali resolver? Não dá. Então, a gente já tá com o Michael e com o Everton, 2 pessoas. Pelo que eu analisei nos roteiros, no decorrer dos roteiros que a gente está tendo nesses meses, a gente está tendo poucos chamados. Isso é bom. Só que esses poucos chamados, a gente, vamos dizer assim, a gente acomodou os caras. Então eles têm poucos chamados para resolver o que eles têm que resolver, eles podem ter tempo, aquele time de resolver e mandar, mas ao mesmo tempo tá atrapalhando a gente. Antes era tipo, o cara tinha 15 para fazer, 16, era paulada, filho. Paulada, e vai, entrega produto e vai, faz, entendeu? Eu já vivenciei isso, eu já trabalhei em empresa menor, muito menor do que nós. Que tinha 200 máquinas e era tudo, né? Eu vou lá negociar com o cliente, eu vou vender máquina, eu vou entregar produto, eu vou fazer manutenção, eu vou fazer abastecimento, volto para a empresa, faço assistência. Então, a gente já fez a reunião de alinhamento. Agora eu vou explicar para vocês como que funciona um pouco mais a operação técnica no modo macro. Galera, eu tô com esse negócio aqui, tá? Que eu tive uma espinha interna. E aí eu tô tampando aqui e tô passando uns produtinhos. Então, não repara não. Vamos lá. Para vocês entenderem, a gente tem toda uma estrutura, um ecossistema na parte técnica. São vários setores, tá? Então eu tenho aqui a parte externa minha de técnicos, tá? Onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 técnicos trabalhando. Cada um deles, tá, vai fazer roteiros diários de 6 chamados técnicos por dia. Então, no total, eu tenho aqui 36 chamados técnicos diário, tá? Tá? Chamados técnicos é o quê? Instalações de máquinas, backup de máquina, resolver problemas técnicos de alguma máquina, suporte, treinamento e por aí vai. 36 chamados técnicos.
Cada técnico meu aqui, bem treinado, um técnico sênior, ele tem capacidade para comandar 256 máquinas na rua, tá? Então, esse técnico não é que ele vai consertar 256 máquinas, mas ele tem a capacidade de cuidar de uma carteira de clientes de 250 máquinas. Então aqui a gente já está falando de mais de 1000 máquinas, né, gente? Só fazer a matemática. De 36 chamados por dia, eu tenho por semana 180 chamados. 180 chamados. Dos 180 chamados, no mês eu tenho 720 chamados. Então são 720 OS mensalmente correndo com 5 técnicos. Dos chamados, eu tenho mais ou menos 65 instalações, tá? Ou é troca de máquina ou é cliente novo que eu estou colocando na máquina. Ou seja, é muito rotativo. Então aqui eu tenho toda uma operação de técnicos externos trabalhando. A gente tem que fazer essa roda girar, a gente tem que fazer a manutenção da forma correta, dar um bom atendimento, trazer um equipamento novo, não retrabalho, porque se o cara vem aqui e faz um OS para mim e ele faz errado, eu vou ter que multiplicar isso, eu vou ter que fazer 2 chamadas para resolver um problema só. Eu multiplico o meu problema, então eu não posso ter isso. Se eu tiver isso, meu lucro operacional cai lá para zero. E aí, fora isso, o que a gente tem? A nossa assistência técnica interna. Então, isso é o meu técnico interno dentro da bancada aqui de trabalho, fazendo manutenção, fazendo preparação de máquina. Então, ele tem manutenção de máquina, backup de máquinas para fazer preparação de máquinas para instalação. Ele preparou uma máquina nova que ele tirou da caixa, revisou, viu se ela estava realmente pronta para poder estar fazendo, porque às vezes a máquina vem da fábrica, né? E aí ela vem com algum defeito, alguma coisa, tudo pode acontecer. Então tem que fazer o teste prévio antes de mandar para o cliente. Outra coisa que ele faz é preparação de máquinas para a venda. Então também a gente tem um parque de máquinas ali seminovo que a gente está também fazendo toda essa preparação para poder estar vendendo ela no Mercado Livre, outras redes, né, de marketplace, e-commerce que a gente está montando. Então eu tenho que também estar dando uma boa revisada nesses chamados. Fora isso, eu tenho a supervisão técnica. A supervisão técnica é uma pessoa específica para comandar esse setor e esse setor, tá? Que é do externo e do interno. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a análise de KPI, que são os indicadores, tá? KPIs, tá? Para quem não sabe, são indicadores. Você precisa saber se o seu técnico instala a máquina de forma rápida, se ele faz um bom atendimento, se os clientes estão dando um bom feedback, se as suas máquinas estão realmente ficando no cliente, não estão quebrando. Então são vários KPIs, vários indicadores que você tem que estar trabalhando. Todo empresário tem que trabalhar com KPIs na sua área, nas suas áreas. Então tem na parte financeira, na parte do marketing, na parte comercial. KPIs é uma das coisas mais importantes para você tomar planos de ações. Então, partindo desse princípio, ele analisa vários KPIs que a gente monta, ele faz preventivas. O que é a preventiva? É um diferencial nosso. Quando instala a máquina no cliente, a gente depois de 3, 4 meses, mesmo sem o cliente não pedir, a gente vai até ele, o nosso supervisor técnico chega e ele se apresenta, ele fala: eu sou fulano, sou do Grupo Souza Café, estou aqui me apresentando como supervisor técnico, a sua máquina ela está bacana, você está gostando do produto, está gostando do equipamento, falta mais alguma coisa? E nessa preventiva ele também consegue dar um upsell. O que é o upsell, gente? Upsell. O que é o upsell? Upsell, ele consegue analisar se o cliente já está crescendo, se o cliente tem uma previsibilidade de fechar mais contratos, de colocar mais máquinas, ele visualiza e aí ele chega lá e fala: pô, eu estou vendo aqui que nessa empresa dá para colocar mais 3 máquinas, dá para a gente dar um upsell. Então a gente vai e com o mesmo cliente, com o mesmo feedback dele, um feedback de excelência, a gente vai lá e consegue colocar mais equipamentos e aumentar nosso faturamento com o mesmo cliente. Dessas preventivas, a gente faz várias reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões com técnicos, reuniões com supervisores e reuniões com a diretoria que é comigo, para a gente analisar o nosso plano. Fora isso, tá? O que a gente tem? A gente tem alguns clientes diferentes, tá? Então agora eu vou explicar para vocês a nossa parte de cliente. Como que funciona? Eu tenho um cliente pequeno, ele é o que fatura do 0 a mais ou menos os 50k. Então ele é o cliente que vai me pegar a menor máquina, ele vai consumir menos produto, mas ele é um excelente cliente, tá? Eu trabalho muito com esse cliente. Eu tenho o médio cliente, que é um dos que eu mais gosto. Fatura de 100k a 500k por mês, tá? A esse cliente
ele normalmente às vezes tem mais de uma ou duas máquinas, ele gosta de um sistema de pagamento, algo diferente, ele quer às vezes uma máquina mais moderna, uma máquina menos moderna e por aí vai. Depende do tipo de segmento. E eu tenho as Big Techs, né? As Big empresas que são enterprise, que são as grandes que faturam de 1 milhão mês a bilhões anuais ou bilhões mês. Aí essas empresas são diferentes. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar de uma forma muito diferente, é uma operação mais robusta, eu tenho que automatizar o processo dele do café num geral para a empresa, tem a parte da diretoria que vai ter um tipo de café específico, tem a parte da operação que ele vai precisar de um café mais econômico, então eu tenho que trabalhar de uma diferente forma nesse contrato, é um contrato mais complexo. E aí esse cara aqui, ele não me dá lucro tão fácil, porque o investimento que eu tenho que fazer para entrar é muito grande. Então eu prefiro pegar clientes médios e pequenos, tá? Para manter na minha carteira de clientes, mas aí a gente vai fechando uns grandes para a gente ter também até como base, experiência para poder estar trabalhando. Mas a gente tem uns clientes bem grandes sim. E aí como funciona? Para você atender o pequeno, é muito diferente de você atender o médio, é muito diferente de você atender o grande. O meu técnico, para ele atender o pequeno é muito fácil. Para ele atender o médio não é fácil, para ele atender o grande não é fácil. Então a gente tem que ter diferentes níveis também de técnico, né? O técnico júnior, o pleno e o sênior, fora a supervisão técnica. Eu expliquei para vocês sobre toda a estrutura técnica que a gente tem hoje, como que funciona. Agora eu vou passar para vocês a outra parte, que é o seguinte. Além das assistências técnicas que a gente tem das nossas máquinas, nós há muitos anos atrás trabalhamos muito com chamados técnicos, onde a gente fazia o conserto da máquina que você, cliente, comprou conosco ou comprou um Polishop, algum marketplace. Então é aquele mercado de orçamento, igual consertar o celular, sabe quando ele cai no chão e você tem que fazer uma manutenção e a pessoa vai te dar um orçamento? Então a gente trabalhava muito com isso. Quais que são os gargalos disso? Primeiro, você tem toda essa operação aqui, ó, que você tem que manter rodando. Fora isso, você vai ter a outra operação que você vai ter é da assistência técnica terceirizada para máquinas terceiras, que não é máquina da sua operação. Aqui que você vai ter que fazer? Tem um técnico, né, focado nisso. O que ele vai fazer? Ele vai receber um exemplo. Uma média boa de assistência técnica, 45 máquinas, tá, por mês, no mínimo. Ele vai fazer normalmente uns 60 orçamentos. Dos 60 orçamentos vai converter uns 45. A média, tá, dos orçamentos é em R$ 1.200 no conserto de uma máquina no mínimo, tá? Porque tem 400 de mão de obra, mais a peça, mais 30%. Então aqui a gente está falando de 1.200 cada vezes 45, a gente está falando aqui de 54 mil, certo? 54 mil é um faturamento baixo. Então, o que a gente fez? A gente extinguiu isso aqui porque não compensava. Eu atendia 45 clientes com dor de cabeça, o cara vinha com bucha, com máquina quebrada, a gente tinha que consertar, fazer gambiarra, às vezes, porque a máquina do cara tem muitos anos de uso e não dava para ter uma peça, então a gente tinha que desenvolver, fazer alguma gambiarra, aí quebrava de novo, o cara voltava. Desses 1.200 de faturamento por cliente, eu não tenho 1.200 de lucro. Eu tenho uma parte disso de lucro. Então, desses 54 mil, era muita dor de cabeça para pouco resultado, pouco lucro. Então, a gente extinguiu isso. Mas a gente está pensando, eu não sei, mas a gente vai analisar, voltar estrategicamente para São Paulo. São Paulo, Zona Norte, que é onde a gente está. Por quê? Se eu fazer isso aqui, eu não estou visando lucro, eu estou visando rotatividade de clientes na minha casa, na minha base, no meu showroom. Então eu vou ter no meu showroom mais ou menos 45 clientes, ou 60, né, que estão fazendo o orçamento, visitando mensalmente a minha base. O que eles vão fazer? Eles vão comprar café. Eles vão comprar o quê? Cappuccino. Isso aqui vai me aumentar a venda de produto. Upsell. O que eles vão fazer? Comprar novas máquinas comigo. Porque eles vão chegar com as máquinas antigas dele, eu vou fazer negociação, vou dar upsell, vou comprar máquina nova. Então eu vou aumentar a minha rotatividade do meu showroom consecutivamente. Eu vou aumentar a visibilidade, né, da minha empresa e vou conseguir estar trazendo mais cliente para casa, mais contrato, etc. Então, para uma visão de brand, de posicionamento de longo prazo, faz sentido eu entrar com o departamento técnico externo, né, para máquinas terceiras, para máquinas de outros clientes.
Para a visão de lucro, não é uma operação que para mim me favorece. Eu tenho muitas outras operações que me favorecem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho hoje a outra operação que eu nem passei para vocês, tá? É outra coisa, só que também é da assistência, que é a instalação de máquinas para evento. A instalação de máquinas para evento funciona da seguinte forma. Eu tenho 3 dias no evento fitness, vai ter o Arnold. O cara vai me alugar a máquina, aí a máquina está aqui. Essa máquina eu vou cobrar R$2.500, vai ficar 3 dias a máquina, os 3 dias ela vai e volta para minha base. Desses 2.000, um exemplo, eu faturei 2.500 com uma máquina durante 3 dias. Nessa feira, eu consigo fechar às vezes 10 contratos de locação. Matheus, o que é isso? É um evento. Você tem várias feiras, vários estandes. Nos estandes as pessoas estão oferecendo, na feira fitness, camiseta, é algum tipo de stand que tem jogo, né, para a pessoa ganhar suplemento, ganhar coqueteleira, tirar foto com gente famosa. E dentro desses stands tem a parte interna, administrativa. O que a parte administrativa precisa? De que tomar café, pô. O pessoal vai ficar o dia todo lá, vai ter que tomar café, cappuccino, vai ter que comer uma bolachinha, alguma coisa. Então normalmente eles fecham buffets e cafés. E aí eu vou e alugo a minha máquina completa para oferecer todo o insumo, instalação, treinamento. Então eu alugo a máquina para o evento, para aquele momento dos 3 dias e depois eu retorno. Então aqui eu faturo R$2,5 com uma máquina. Se eu estou em um evento, eu faço isso vezes 10, eu já faço 25 mil. Se eu faço 20 eventos, eu já faço 50 mil. Se eu faço 40 eventos, eu faço 100 mil. Ou seja, esse aqui é uma outra estrutura, a estrutura de evento que me dá menos trabalho, me dá muito mais lucro e eu consigo também ter uma rotatividade alta de instalações de máquinas. Só que aí que tá. A parte da assistência técnica vale super a pena para mim porque ela traz cliente para o meu showroom. Então são várias estratégias que a gente tem que estar fazendo na empresa para a gente poder estar trazendo mais clientes. Tudo depende da visão e do que você quer fazer e de onde você quer chegar. Então é isso, gente. Essa foi a explicação, né, sobre toda a minha parte técnica. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, eu quero que você deixe o like. Eu quero que você se inscreva no canal, ajude a gente a mostrar mais aqui o meu dia a dia empreendedor, a minha parte disruptiva. Estou aí com o nosso Douglas, que é o nosso filmmaker, parceiro que está aí nesse projeto, está indo para cima comigo. Então vamos junto, apoia essa nossa causa e a gente vai mostrar sempre mais conteúdos para vocês. Então se inscreve, clica no botão aí embaixo, comente e tamo junto, vamos para a próxima.